Olá pessoal, eu queria compartilhar com vocês o que o Espírito Santo me revelou hoje nessa palavra aqui. Eu estava lendo aqui, o Senhor está falando na parábola do semeador. Aquela parábola que a gente já conversou sobre ela, que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte sobre as pedras, outra parte entre os espinhos e outra parte caiu numa boa terra, certo? E o Espírito Santo estava me mostrando isso daqui, Aqui caiu na boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e esses frutificam com perseverança. A gente sabe que a semente é a palavra de Deus. E a boa terra são aquelas pessoas que ouvem de bom e reto coração e retêm essa palavra, guardam essa palavra. Mas olha só o que interessante. Quando a gente continua lendo aqui, o Senhor Jesus fala: ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Aqui o Senhor Jesus está falando ainda dessa pessoa aqui, da boa terra, que recebe a palavra dele de bom e reto coração. O Senhor está dizendo que Deus, ele não acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama. Pelo contrário, ele coloca sobre o velador. Ou seja, o Senhor quer que essa pessoa que recebe a palavra de bom e reto coração, quer que ela frutifique. E o Senhor não vai esconder essa pessoa. O Senhor vai fazer essa pessoa aparecer. O Senhor Jesus continua falando ali: não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Nesse versículo aqui, o Senhor Jesus não está falando de pecado. Ele continua falando dessa pessoa que o Pai não quer esconder. Pelo contrário, o Pai está trabalhando na vida dessa pessoa para, no momento certo, ela frutificar. Lembra que ela recebeu a palavra de bom e reto coração? E o Senhor está trabalhando nela porque no momento certo ela vai frutificar. Então não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido, pois o próprio Pai está trabalhando na vida dessa pessoa que recebeu a palavra de bom e reto coração. Agora olha aqui: vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. O que o Espírito Santo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: lá na parábola do semeador, tinha pessoas que recebiam a palavra, mas não guardavam em seu coração, como aquela palavra que caiu à beira do caminho, entre os espinhos, sobre as pedras, e não guardaram a palavra. Essas pessoas, por mais que elas tenham ouvido a palavra, elas julgam que elas receberam alguma coisa de Deus, mas apenas julgam, elas não guardaram e não deram valor para essa palavra. E aqui o Espírito Santo está dizendo: porque ao que tiver se lhe dará, mas ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Ou seja, a pessoa que pensa que recebeu, mas não deu valor, vai perder. Mas aquela pessoa que é a boa terra, que recebeu de bom e reto coração, ela recebeu a palavra, e diz aqui, ela reteve a palavra, ou seja, ela já tem, porque ao que tiver, mais se lhe dará. Ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Aqui nesses textos abaixo, o Senhor Jesus está falando da mesma pessoa. A pessoa que é como a boa terra, que a palavra é recebida de bom e reto coração. Essa pessoa retém a palavra e frutifica no momento certo, no momento oportuno. Porque Deus não acende uma candeia e não cobre com vaso e nem coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca em cima de um velador. É o que Deus faz. Deus não faz nada em oculto que ele não queira revelar mais tarde. Deus não faz nada escondido que ele não queira que se torne conhecido e revelado. Você, que é a pessoa da boa terra, que recebe a palavra de bom e reto coração, no momento certo,
vai frutificar. Amém?